Hoje o papo promete, não é por mim não, é pelo convidado, tá, gente? O convidado é daqueles especialíssimos, daqueles que é impossível a gente encontrar e não ser profundamente tocado no coração. Impossível, impossível. Vocês vão ver se eu exagerei. Boa noite, hein, meu? Estamos conectados agora? Agora sim. Deu uma travada aqui, eu vou te falar. Eu falei, pô, só faltava essa agora, vai travar com o Carlos. Viu? Eu tenho dito o seguinte, né, quando acontece isso, eu falei assim, olha, fica tranquilo que eu não vou para lugar nenhum. Faz 5 meses que eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum. Zanon, boa noite, Paula, o pessoal que está chegando. Débora, Recebe, querida! recebe os convidados aí. Olha só, Luiz Nunes, ixi, tá todo mundo chegando aqui. Gente, ó, eu não vou dar tantos boa noites hoje, porque como deu uma atrasadinha e eu não quero perder nada do nosso papo, eu já vou direto apresentar o nosso convidado, como eu sempre faço aqui, em forma de história, em forma de crônica. Se tem algo que define o jeito de ser do nosso entrevistado, é boa prosa com café. Para ele, falar com gente não é gastar tempo, mas investir nos laços enriquecedores que a relação humana é capaz de nos proporcionar. Enquanto questões materiais são desagradáveis e maçantes, as conversas com pessoas são encantadoras e instigantes. Não gosto de nada leviano ou banal. Para mim, toda conversa precisa ter um significado, um propósito. É assim que ele fala, é isso que ele conta. Mas quando a vida toda é dedicada a propósitos e significados, não é difícil entender aquilo que desperta interesse no pastor Carlos Bregantin, nosso convidado dessa noite, que deixa essa noite fria e chuvosa aqui de São Paulo com a leveza e a alegria que os encontros com os amigos costumam ter. Cara, é uma alegria, é um prazer enorme te receber aqui, viu, meu amigo? É bom demais. É uma honra, meu amigo, é uma honra. É uma Bom honra. demais. É uma honra ser recebido por você e sei que sou recebido assim no meio da sua família, né? É E isso. especialmente do seu pai, por quem tenho um carinho, uma estima, uma admiração e uma dívida de gratidão de décadas. Então, a dívida de gratidão que eu tenho por ele, eu tento pagar amando vocês. Cara, nós te amamos do fundo do coração. Eu, meu irmão Ronaldo, meu velho, meu pai. Olha só quem tá aqui. Como é que é? O Zé Libério aqui. Que medo, Oi, vocês dois on time. Beijos nos dois. Ô, Nel, conversa de gente grande hoje. Fala, Nel. ai, que Ah, lindo, que Michel legal. falando de você, pastor na essência. O Alain Bezerra Gomes, a alegria ter ele aqui. Ó, Lins na rede aqui, pastor, falando para você, pastor no chão da vida. E por aí vai, presbiteriana de Mojimirim, falando que o Brega é o cara. Bom, vamos embora. Na divulgação da live de hoje, Sim. eu falava sobre os desafios que você teve que enfrentar ao longo de toda a vida. A coleção de momentos duros, seguidos de outros surpreendentes, marcantes que você viveu desde que você soube da infecção que você tinha contraído com pouco mais de 8 anos de idade, que foi a toxoplasmose, né? Foi. E uma dessas cenas marcantes foi ver a Lau, sua esposa, se matricular com você no supletivo para te dar aquela força na superação de mais um obstáculo que eram os estudos diante da dificuldade que você enfrentava com relação à leitura. Cara, conta pra gente um pouco, conta pra gente como é que foi essa decisão de retornar às aulas e o que as pessoas como a Lau representam na sua vida. Olha, falar desse episódio não tem como não lembrar, Carlos, das cenas, acho que das cenas da minha infância, tem uma que é inesquecível, talvez a minha memória mais remota, foi o sepultamento do meu avô materno, né? Acho que é a primeira memória que eu tenho, de 4, 5 anos de idade. E depois a outra é
meus pais retornando das consultas com oftalmologistas, né? Nós estamos falando de 55, 50 e poucos anos atrás, né? Quando não haviam todos os recursos que nós temos hoje para detectar uma simples infestação de toxoplasmose, que hoje qualquer oftalmologista trata com Bactrim, não é? Mas há 50 e tantos anos atrás, quando nós voltávamos dos oftalmologistas, e foram muitos, inclusive o Instituto Pime do Burnier de Campinas, que era e ainda é referência em oftalmologia, e o meu pai, ele e a minha mãe, era inevitável, nós chegávamos, íamos para a cozinha e nós nos ajoelhávamos na beira da mesa e eu ouvi, acho que talvez as mais lindas orações da minha vida, né? E era do Deus do meu pai, não era o meu Deus ainda. Era sobre o Deus do meu pai. E ele dizia assim: pai, estanca essa enfermidade, porque o diagnóstico era cegueira. E eu já tinha perdido 70% da direita e já estava indo 50% da esquerda, porque as retinas são os órgãos de eleição da toxoplasmose, de maneira irreversível, né? E ele dizia assim: Senhor, estanca essa doença, cura o meu filho. E ele dizia assim: cura o meu filho, que nós o dedicamos a ti. Não dá para apagar isso da memória nunca mais, né? Eu vivi até quase 17, 18 anos crendo nesse Deus do meu pai. Eu orava ao Deus do meu pai. Eu me ajoelhava dentro do meu quarto pedindo que Deus abrisse portas de trabalho para mim, que eu sempre tive dificuldade para estudar, não sabia o que eu ia ser na vida, porque eu não tinha condições. Recebi muitas falas de oftalmologista dizendo, eu ouvindo eles dizendo para o meu pai e para a minha mãe: esse menino vai ter muitos problemas, ele não vai conseguir fazer nada. E dali para diante, foram milagres após milagres. Em um determinado momento, depois de tantas medicações que eles iam passando, né, em algum momento a doença de fato estancou. E eu voltei no Instituto Pime do Burnier e o oftalmologista falou assim: nossa, tá cicatrizado. Caramba. O que você tem agora são cicatrizes. Elas é que roubaram a tua visão. Mas a doença está curada. Rapaz, aquilo é inesquecível, né? E como eu fiquei com menos de 30% na visão direita e menos de 50% na visão esquerda, o meu organismo e obviamente, meu desejo, né, de ver, de enxergar, né, como se Jesus me perguntasse, como perguntou ao cego, né, o que você deseja? Eu quero ver, eu quero ver, né? E aí os oftalmologistas da época diziam assim que eu tinha uma capacidade de potencializar o que sobrou das duas visões. Pessoal, você potencializa de modo que você não faz assim para ver, nem assim para... Você olha e elas, de alguma forma, elas potencializam e você foca no que você precisa. Só que as manchas que ficaram nas retinas, elas vão para onde eu foco, né? Aí eu tenho que ficar driblando para poder discernir o que eu preciso ler, o que eu quero ver, enfim, né? E foi assim. Bom, é assim até hoje, meu amigo. E com essa limitação que acabou sendo imposta pela vida, em que momento você descobriu, você percebeu que você ia ter que desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, a memória, para dar conta de chegar onde você queria chegar? Meio que o óbvio, né? À medida que por exemplo, na escola, eu saí da última carteira,
em menos de um mês para a primeira carteira e não consegui enxergar na lousa. Lembro-me da minha professora de quarto ano primário, dona Julieta, que escrevia com as duas mãos, esquerda e direita, e ela era muito severa, mas muito generosa ao mesmo tempo. E ela ia escrevendo na lousa, Carlos, aumentando a letra, né? Porque naquela época não tinha outro recurso senão a lousa e o giz, né? E ela aumentava a letra e dizia assim: Bregantin, você está enxergando? Eu dizia: ainda não, professora. Aí ela aumentava a letra. Está enxergando agora, Bregantin? Ainda não, professora. E eu estava na primeira carteira. Lá pela terceira vez ela fazia letras imensas, né? E eu sofria muito bullying naquele período, né? Imagino. Porque a molecada zoava comigo. À vontade, né? Eu era o ceguinho da classe, não tinha como não ser. Mas ela escrevia do tamanho que eu enxergava, e eu enxergava. E ela me deixava me mover, eu saía de um lado para o outro, de uma carteira para outra, porque quando ela escrevia lá no canto da luz, eu não enxergava, eu tinha que ir para lá para poder enxergar. E aí eu descobri que para ler as letras dos livros também era problema, e aí eu comecei a desenvolver a capacidade de fixar na memória, de memorizar o que eu lia, né? De guardar o que eu lia, de encontrar em mim. Eu desconhecia as conexões, né, que poderiam acontecer, mas era instintivo, né, até que eu estudava, eu decorava, para as provas eu decorava tudo, de modo que eu podia fazer a prova de olhos fechados, porque eu sabia, Sabia tudo. eu Olha aí. decorava. Eu decorava. Você tem ideia? Para coisa assim, né? Para dizer que eu tinha até aos 19 anos superado, né, tudo aquilo, mas eu cheguei aos 19 anos só com o ginásio. Eu não consegui ir para o colegial, até porque tínhamos que trabalhar, né? Nós vínhamos de família muito pobre, todos tínhamos que trabalhar. E eu fui trabalhar numa loja aos 15 anos, quando o Brasil estava sendo tricampeão. Em 1970, eu estava entrando no meu primeiro emprego registrado, né, para lavar a soleira da porta de entrada da loja e os banheiros para que todos chegassem e estivesse limpo. Esse foi o meu primeiro trabalho, né? E até os 19 anos eu terminei o ginásio e fui fazer um teste indicado por um amigo para trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista da indústria farmacêutica. Olha e aí só. eu fui decorar bula de remédio, meu amigo. O senhor é médico e o senhor sabe o que um propagandista precisa saber. Com certeza. Para lançar um produto. Olha isso. Eu não sabia desse detalhe. Você deve ter participado de alguma coisa em laboratórios farmacêuticos e nós tínhamos simulados, né? Eu entrei num laboratório pequenininho que era aqui na freguesia do Ó, o laboratório ISA, né? Que tinha o Pulmocilin, que era o medicamento de linha de frente deles, né? E foi o primeiro que eu decorei. Decorei as literaturas que os médicos recebem do propagandista, né? Eu não precisava olhar, eu fazia assim, né? Assim, e dizia tudo que estava ali, porque eu decorava a literatura inteira. Fala outra coisa para mim. Que sentimento que você tem quando você olha para tudo que você construiu? Os lugares por onde passou, as vidas que você foi capaz de transformar, a família que você construiu. Agora tem até o netinho Arthur, né? Eu curto virtualmente, eu vejo sempre as fotinhos e tal, e vejo tua cara de encanto, de alegria, né? A Lau, que está sempre do teu lado. Você perguntou, desculpa, né? Você perguntou dela, né? Então, quando nós nos casamos, eu me casei com 22 anos e eu queria ir para a faculdade teológica e precisava ter colégio. E eu tinha só o ginásio, né? Ela já tinha feito colégio. E aí, no Colégio Batista, eles tinham aquele supletivo, né, para dar conta daqueles que não tinham conseguido dar conta no tempo correto, né? E eu falei, bem, eu preciso fazer supletivo para ir para a faculdade, mas eu não dou conta sozinho. E não dou conta mesmo, né? Ela falou, eu vou fazer com você.
E aí fomos os dois para a sala de aula, eu com 22 anos, ela com 24 anos, e foram 1 ano e meio intensíssimos, né? Porque era aquele chamado quase madureza, né? Aquele condensamento, né? De ensino. Não, olha, 1 ano e meio, eu não faltei uma aula, e não tive nenhuma dificuldade, porque foi no mesmo esquema. Eu não anotava nada, ela anotava tudo, eu só ouvia, e aí a gente trocava as figurinhas. Nas provas a gente estudava junto, eu decorava tudo que podia, né? Nós ficamos uma vez, no último semestre, nós ficamos em matemática, né? De prova, né? Aquela coisa, ficamos de prova e ficamos bravos com o professor que nos deixou de prova, né? Porque achamos que não ia precisar. E aí nós decoramos, eu decorei todos, como é que chama aquelas sentenças As equações? Adequações, decorei tudo aqui. De modo que o que ele trouxe, o que ele colocou, eu fiz. Mas aí eu digo assim, por tudo isso, não tem uma palavra senão gratidão. Mas gratidão numa profundeza abismal, né? De modo que eu não tenho um dia que eu não acorde e olho aqui para a minha janela, que é um costume que eu tenho toda manhã, eu acordo e olho para fora, não importa que dia esteja, né? E eu me sinto muito grato por ver o que eu vejo. Ponto. Por ver o que eu vejo. Mudando um pouco de assunto. Pois não, Queria falar um pouquinho... Eu sou tagarela, hein? Você tem que me interromper, senão eu vou ficar falando. Queria falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo. Sim. Esse momento difícil, né, da pandemia. Sim. Que é um momento também que está fazendo a gente se reinventar de diversas maneiras. Para você, quais as principais mudanças que vieram com esse momento, com essa crise toda? Eu acho que elas estão vindo, né? Eu acho que elas estão vindo. Ali em março, fevereiro, março especialmente, acho que nenhum de nós nos dávamos conta, né, de que passaríamos 5 meses e ainda sem prognósticos, né, e sem informações precisas, né? Há muito mais desinformação e desencontro, né, do que precisão do quando é que isso vai acabar, se vai acabar, como é que vai acabar, né? Então, acho que nós estamos em processos não é? Então, assim, acho que a primeira coisa foi a capacidade de convivermos com a gente mesmo. Tipo, nós todos fomos submetidos a uma prova para conosco mesmo. Embora eu seja introspectivo e busque em mim e dentro de mim todos os recursos e possibilidades, enfim, mas acho que nunca fiz com tanto afinco como neste tempo, não é? De mergulhar para dentro de mim, tornar-me a melhor companhia para mim mesmo, para poder ser uma boa companhia para Lau, já que em 42 anos de casamento nós nunca ficamos 155 dias olhando um para a cara do outro 24 horas. Porque em 42 anos nós trabalhamos muito, né? E quantos dias e noites, um para um lado, outro para o outro, em situações as mais diversas. Nunca nos vimos deste modo. Então, para ser uma boa companhia para ela, eu precisei ser uma boa companhia para mim mesmo. E eu acho que isso aconteceu com muita gente. Descobriu-se. Alguns, obviamente, se depararam com o que não gostaram, né? E, quem sabe, estão na tentativa de mudar. Descobrimos, eu acho, que a gente não precisa de tanto. A gente não precisa de tanto. Nós exageramos, pisamos muito fundo no acelerador, o consumismo, de fato, se assenhorou de nós, né? A estética se assenhorou de nós, o esbanjamento se assenhorou de nós, embora estejamos num país
pobre e de muita pobreza, mas o esbanjamento também é algo comum entre nós. E a gente descobriu que nós não precisamos de tanto. Então, assim, em mim, particularmente, e acho que em alguns, eu não consigo falar pela humanidade, e acho que não é por esse caminho até para uma reflexão mais profunda. Mas eu falo por mim, talvez por você e por alguns de nós que nos defrontamos com isto, né? Do tipo assim, caramba, eu tenho que conviver comigo e eu não sou fácil, e eu sou um problema, e eu dou trabalho, né? E aí eu, óbvio, com isso valorizei muito os que convivem comigo e têm para comigo tolerância, suportam-me nos dois sentidos, não é? De me escorar, né? Me suportando, e ao mesmo tempo me suportando naquilo que eu não sou legal, não sou bom, não é? E isso foi, a mim, pelo menos, propondo algumas coisas para os meus próximos 20, 30, eu imagino. Estou com muita vontade de ir até os 89, como meu pai foi, né? E eu queria dar uns 10 de lambuja, até os 100. Tenho combinado com os amigos aí. Você está parecendo... Sabe quem você está me lembrando? Eu fui no aniversário de 80 anos do John Stott. Olha aí, cara. Eu fui convidado, eu estava lá, ele ia pregar na noite lá na All Souls Church, né? Lá em Londres. E aí vem ele, homenageado da noite, pregador e tal. E aí ele vai pregar e ele prega em forma de oração. E a síntese da oração, claro, com aquele brilhantismo que ele tinha para escrever, para falar, né? Aí ele vai falando, ele fala, Senhor, hoje eu faço 80 anos. Eu queria agradecer ao Senhor. E eu nem sei como agradecer. Foram tantos benefícios, foram tantas vidas tocadas, foi tanta transformação. Aí ele vai falando. Falou, e eu queria pedir para o Senhor, então, uma coisa. Senhor, são 80 anos. Eu sei que parece bastante, mas eu não acabei minha tarefa. Se o Senhor me desse pelo menos mais um aninho, eu ficaria muito feliz. E aí ele vai falando, assim, mas pensando bem, se o senhor me desse mais 5, seria melhor ainda. Agora, se eu chegasse aos 90, e aí ele vai falando até chegar aos 120, entendeu? Então você tá lá John Stott. Eu tô naquela assim, né? Eu digo assim, né? Eu sou daqueles que quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Dá para pular essa parte? Muito bom! Até porque a morte não foi uma ideia original, entendeu? Não tem a ver com a criação, né? Então, assim, dá para pular essa parte. E outra, tem precedente bíblico, né? Tem Enoque, né? Tem Elias. É verdade. Então, eu posso chegar com alguma coisa nas mãos na hora de negociar. Muito bom. Então, mas você também você também viveu um período muito difícil na vida e que muita gente passa sem ser compreendida e muitas vezes em uma situação em que aumenta a sensação de que o mal bate a porta a qualquer momento com qualquer um. O que você já viveu tende a piorar para aquela sensação de que o que você já viveu tende a piorar para muita gente, que é a síndrome do pânico. Como é que você enfrentou mais essa e que mensagem você podia deixar para quem sofre de síndrome do pânico ou para alguém que convive com alguém que sofre com esse mal? Ela veio no pacote da diabetes. Eu estava com 46 anos, né? E num período de muito trabalho, né? Sempre trabalhei muito, sempre, né? E o meu médico disse que foi o resultado de descuidos, enfim. E ela veio no pacote, né? A síndrome do pânico veio no pacote. Quando me vi, eu tinha um compromisso para pregar numa igreja na Zona Leste, né? Em tantos períodos de congressos de juventude e tal. E eu me lembro que eu entrei e eu marquei de alguém me pegar numa estação da Zona Leste, lá no fundão, né? Eu faço muito isso para não ter que dirigir de noite, essa coisa toda. E eu fui para Barra Funda e eu não me dei conta que eu tinha que chegar por volta de 7 horas no encontro lá
E eu falei, eu vou para Barra Funda e pego ali 6 horas o metrô e vou. Não me dei conta que era a hora do rush, né? Aí eu cheguei naquela estação e quem tem pânico sabe como é que é. Tem uns gatilhos, né? Na hora que eu desci ali, deixei o carro no estacionamento ali e fui indo, eu vi aquele volume de gente, foi o gatilho. Falei, nossa, aí já deu aquelas sensações que acometem, né, os que vivem esse drama. Falei, meu Deus, não vou dar conta. E aí já fui indo para a plataforma, mas assim, com aquela coisa do tipo, será que eu posso desmarcar? Não vou, melhor não ir. Bom, entrei no metrô, na Barra Funda. Amigo, a hora que ele entra no túnel em direção à Praça Marechal Deodoro, eu falei assim, não vou conseguir. Mas eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu estava colado com uma pessoa aqui, né? Ali, né? Colado, né? Aquele colado no metrô, assim, que a gente até... É melhor a gente se apresentar, porque é tão íntimo, né? Aquele momento, né? E aí, o que eu fiz, Carlos? Eu fui descendo estação por estação. Eu descia, respirava, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a sensação é de morte, não é? Aí entrava Santa Cecília, aí entrava República, aí entrava e até lá na Zona Leste, velho. Rapaz! Eu vivi isso e teve uma ida minha para Goiânia, que eu entro no avião, a hora que eu ouço o gatilho, a hora que eu ouço o fechar da porta. Sabe aquele... Molhei até a meia, o sapato. E o avião taxiando e eu disse assim, eu vou descer desse avião. Eu vou sair desse avião, não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Ele decola e são aqueles 5, 6, 7 minutos que é a eternidade. É o vale da sombra da morte. É o vale da sombra da morte. E aí, assim, 2 ou 3 coisas. Primeiro, medicação. Eu me mediquei, meu médico, que me trata até hoje, me medicou corretamente, adequadamente. Eu fui para terapia, meu terapeuta, George Barbosa, um querido, um amigo, um irmão da vida toda. Né? De quando em quando eu ligo para ele, Jorge, se você não me atender, eu estou aqui no viaduto do chá. Ele é um querido mesmo. Estou aqui no viaduto do chá. Se você não me atender, eu não sei o que eu faço. E aí aquelas orientações, aquelas escoras, né, divinas, né, na nossa vida, ajudando-nos a nos equiparmos internamente para fazer os dimensionamentos que a gente precisa fazer aqui dentro da gente, não é? Oração, não é? E, no meu caso, fui caminhar. No dia 11 de março, uma terça-feira, 2002, 5 horas da tarde, eu coloquei um tênis, orei ao Senhor, entreguei aquele início de jornada ao Senhor, disse, Deus, eu preciso sair e tomar pé da minha vida, como o Senhor disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama, a cama é tua, velho. É a tua vida, não é a vida de ninguém. Toma a tua vida. Fui fazer minha primeira caminhada aos 46 anos de idade, que redondou em 12 São Silvestres até hoje. daquela saída naquela terça-feira de março de 2002. Então, medicação, terapia, oração e exercício físico. No meu caso, caminhada e corrida. Porque depois, quando deu junho, julho, agosto, falei com o Ed, o Ed já corria desde o 97, falei, cara, quero correr. Eu já estou pronto, quero correr.
Vamos. Aí começamos a correr junto, ele me orientando no básico, e naquele ano eu fiz a minha primeira São Silvestre. Coloquei como meta fazer a São Silvestre da virada de 2002 para 2003. Então, óbvio, em meio a isto, 1.000.000 de situações entranháveis a cada momento que você tem o gatilho, que acontece em qualquer lugar. No banheiro, você tranca o banheiro para fazer uma necessidade e o trinco da... Meu, e se eu não conseguir abrir? E aí é uma vez, duas, 10, 20, 30, e toda vez que vem é o mesmo processo, E eu diria, você está curado? Eu falei assim, olha, eu estou controlado. Já vão para quase 20 anos. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Continuo medicado, meu médico continua o mesmo, meu terapeuta continua o mesmo, continuo com os meus exercícios. E nessa pandemia, eu me meti numa jornada de oração que eu nunca tinha me metido na minha vida. Isso que eu queria te perguntar, porque você estava falando de oração, né? Você falou em várias coisas, o exercício físico, o medicamento, terapia, e falou em oração. Sim. E eu queria te perguntar, que papel tem a oração nesse momento tão triste que a gente vive? Porque que papel tem a oração naquilo que você vive, dentro da síndrome do pânico? E fazendo um paralelo, que papel pode ter a oração no momento que a gente vive, esse momento, que é um momento de angústia, né? Que é um momento de ansiedade, que é um momento de revelações, que é um momento tenso, né? Que a gente está vivendo. Sim, sim. Carlos, para mim, a oração sempre teve um único objetivo, penso eu, da parte de Deus para conosco, quando no texto bíblico todo você vê encorajamentos à oração. A oração é uma questão de obediência, porque o contexto bíblico todo impõe a oração, né? E o Paulo chega a ponto de dizer, orem sem cessar. Do tipo assim, orem, orem. Façam qualquer outra coisa, mas nunca deixem de orar. Por quê? No meu entendimento, o grande desejo de Deus é a nossa intimidade. A oração tem a ver diretamente com o que o Senhor quer de nós, que é a nossa intimidade. Ele nos quer com Ele, porque Ele diz assim, quanto mais íntimos nós estivermos, mais seguros vocês estarão. Não existe lugar mais seguro do que o colo do pai. Você é pai, você é filho, e você tem um pai como seu pai, né? E nós sabemos o que é isso. Essa coisa gostosa, ainda essa semana escrevi sobre isso, né? E felizes os filhos e os pais que num tempo como este tocam o telefone, né? Porque os pais mais velhos eles ligam, né? Ainda lidam nessa categoria, né? A gente mais a mensagem e tal, mas você ouve de um pai ou de uma mãe lá dos 70, 80 anos, lúcida, segura. Ela diz, calma, filho, vai passar. Uau! E para mim, na oração, não é o que eu digo, mas é essa voz que lá no final a gente ouve assim, calma, vai passar. Então, entre todos os benefícios que eu poderia dizer aqui, a minha caminhada, a jornada que eu estou fazendo com algumas dezenas de pessoas desde o primeiro dia, já dão 155 dias, né, que eu comecei a bendita hora no dia 16 de março, né, e não parei mais. E eu nunca me vi, né, numa jornada como essa. Lá no começo eu até dizia para os que estão caminhando comigo assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer em nós, mas nós nunca nos metemos numa jornada como esta com Ele. Agora nós já temos
muitos sinais. Agora já temos. Mas o melhor de todos, eu tenho ouvido isso de testemunha, é assim, a intimidade. Uhum. Sabe aquela hora, Carlos, que você diz assim, eu entendi, Senhor, eu entendi. Agora eu entendi. Isso é na intimidade. É o filho que vem todo afoito, ou preocupado, ou aflito. Pai, está acontecendo, aconteceu. O que eu faço? Aí o pai pega, vem cá, filho, calma. O que aconteceu? Só aquele trazer para cá, aquela relaxada, ele diz assim, eu vou te contar. E aí ele começa a contar e relaxar, chega uma hora e fala assim, não é tão grave assim, né? Não. Porque no colo do pai não tem nada grave. É a intimidade. É isso. Então, a oração, para mim, ela tem, no final, esse desejo de... Porque Deus nos quer mais do que nós a Ele, né, amigo? É isso, Carlão. Que coisa linda. É verdade, cara. Deus nos deseja muito mais do que nós a Ele. Deus nos ama muito mais do que nós. Papo furado. Deus, eu estou apaixonado por ti. Apaixonado é Ele. É verdade. Ele nos deseja. O Brennan Manning é um dos que mais expressou isso nos seus textos, e eu me encantei com o Brennan nesse sentido. Assim, o amor dele é desesperado. Ele me quer tanto que eu jamais o quererei como ele quer. Mas quando eu me dobro e digo assim, quando eu flerto com ele, flerto, não é? Não, flerto, é um piscar de olhos. Ele já se interessa. Tipo, você está querendo alguma coisa comigo? E se você... Sim, Senhor. Então vem. Então vem. Cara, eu estou experimentando isso nesse tempo. Aqui com a Lau, retomamos nossa devocional. Já lemos o Salmo... Domingo nós lemos o Salmo 150. Lemos o Salmo inteiro. Construímos orações em cima dos Salmos. Eu habituei-me a escrever orações desde quando comecei a ler Henry Nouwen, lá no final dos anos 90, e nas instruções com Osmar e nossos mentores de espiritualidade clássica, aprendi a escrever orações a partir dos Salmos. Escrevi muitas orações, algumas eu publico, algumas eu mando para alguns, a maioria delas ficam comigo, mas todas elas, cada vez menos, são moedas de troca com Deus. É isso. Cada vez menos, vez menos. O pastor Alain Brizotti estava aqui, estava falando, estou procurando aqui, ele estava falando exatamente isso. Quer ver? Ele estava falando, oração como relacionamento, não negociação. É isso. É isso. E a pergunta da live. O que é que a Bíblia fala sobre o amor? A Bíblia é uma carta de amor. Ela não fala sobre o amor, ela é uma carta de amor de um Deus que só sabe amar. Inteira, o tempo todo. Conquanto algo que nós não compreendemos, não identificamos ainda, está para além dos nossos entendimentos, na economia de Deus, como costumo dizer, mas é uma carta de amor, é uma carta de amor. Eu estou atrás de vocês, a ideia lá do Gênesis é, eu vou trazer vocês de volta, como diz Ariovaldo, amando vocês tanto e perdoando vocês tanto que vocês não vão me suportar de tanto amor. E como isso precisava de uma prova cabal, ele vem. Ele vem. E no Cristo nós vemos a sua glória e o seu amor. E na cruz nós vemos o choro de Deus, as lágrimas de Deus derramadas por nós. Quando Jesus... às vezes eu fico imaginando o pai dizendo assim, filho, por eles, ele diz, perdoa, pai,
eles ainda não entenderam o quanto nós os amamos. Mas eles vão entender. Eles vão entender. E ele morre. Ele vem e morre. Então a Bíblia é uma carta de amor. Não é que ela contém poesias, não é que ela contém tratados, alianos. Não, não. A Bíblia é uma carta de amor que encarna em Cristo, no Cristo, de maneira absurda, o único Deus da história dos deuses do universo que vem para se parecer com a sua criatura, que se ridiculariza para se parecer com a sua criatura, porque ama, porque quer nos levar de volta para ele com a cara dele. A cara dele. Então, a Bíblia é um tratado de amor. Ela só fala de amor. Alguém diria assim, mas fala de justiça. Aí eu costumo dizer assim, olha, esse é um outro patamar. Eu não entendo como combinar amor e justiça. Ele entende. Como eu não entendo combinar amor e justiça, eu fico com amor. Porque quando eu tento fazer justiça, eu sou vingativo. Muito bom. Eu sou muito vingativo. Bom. Ele não. Quando ele faz justiça, ele é pleno, é absoluto. Ele combina o amor e a justiça. Boa. É a inspiração. Mudar um pouquinho de novo. Falar um pouco da igreja. Nessa crise, que exemplos você acha que a igreja deu e que vão servir de preparação para as próximas gerações que venham a viver momentos de crise? Eu acho que a igreja visível não está dando exemplo algum. Há uma igreja invisível no mundo dando um grande exemplo. É o sal diluído na panela. Ninguém vê, mas sente o sabor, sente o perfume, sente o cheiro. E isso está acontecendo nas periferias do mundo, em todos os lugares. A igreja não visível, a igreja silenciosa, a igreja calada no serviço. Essa igreja é a que está fazendo a diferença no mundo. A igreja visível é um mau testemunho, na sua grande maioria. Quando você fala que a igreja visível é um mau testemunho, eu sei exatamente o que você está dizendo, assim como eu sei exatamente o que você está dizendo quando você está falando da igreja invisível, que tem se movido por toda a cidade, por toda a cidade, pelos rincões da cidade. A solidariedade, a generosidade, o amor. Impressionante. Eu passei ontem, metade do dia, eu passei ontem lá no fundão da Zona Leste, né? E eu estava acompanhando. A gente tem... Bom, você está acompanhando também. A gente criou uma rede cristã de solidariedade informal, invisível, sem protagonismos, e que a gente vai alimentando e os irmãos são dezenas de irmãos e de igrejas. Nossa. Especialmente as pequenas que estão lá na ponta e estão cuidando de gente. Incalculável. Eu saí muito reabastecido, Braga, mas muito reabastecido, né? Eu saí ontem, lá de onde eu saí no carro e eu agradeci a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigado. Primeiro, pelo teu privilégio dos meus olhos verem isso. E de eu poder revigorar a minha fé. E segundo, por poder, de alguma forma, mesmo de forma humilde, poder participar disso. Poder estar nisso. É uma honra. Enfim, é maravilhoso. É uma honra. Por outro lado, você estava falando de mau exemplo, né? Teve algum comportamento das igrejas que incomodou você ao longo desse período? Eu acho que o modo como a igreja visível, né, a igreja midiática, né, a igreja que é essa que eu digo que deu mau testemunho, de agir de maneira irresponsável, em declarações, em posturas, de maneira leviana, no que diz respeito à reverência que se deve ter com a morte e com a perda de pessoas, desdenhar, banalizar, vulgarizar,
momentos de luto, por exemplo, os protocolos que nos foram impostos de modo que as famílias não podem despedirem-se de maneira digna, reverente dos seus queridos. Dá para ter ideia dos danos se Deus não tiver misericórdia e se essa igreja invisível, generosa, cuidadora, não acolher essas famílias em comunidades, de modo que este luto não vivido, essa despedida não acontecida, essa morte precipitada, porque a questão não é de mortes que aconteceriam, não, nós estamos tendo mortes que poderiam ter sido evitadas. E lidar de maneira leviana, vulgar, desdenhar disto, é um mau testemunho. Porque Jesus com muita facilidade, saía da festa, ia para a procissão da morte, ele ficava transitando de um lado para o outro, que é o que essa igreja invisível vem fazendo, e que essa igreja visível, não. Então, para mim, essa igreja não me encanta, mas me encanta aqueles aos quais o escritor aos Hebreus diria novamente: o mundo não é digno deles. O mundo não é digno deles. Quem? Esses anônimos que aqui, né, você falou do que você viveu ontem, eu tenho vivido aqui coisas... Nós estávamos aqui na oração, né? Eu até... nessa pergunta, o que é que Deus vai fazer conosco, né? Eu falei, fiquemos atentos. Ele vai fazer, ele está fazendo alguma coisa. Nós é que não percebemos, que nós estamos ainda aturdidos com o que está acontecendo. Aí um menino me liga, ele mora numa ocupação, ele disse: Brega, mandaram ligar para você. Eu falei, por quê? Encontramos 50 famílias debaixo de um viaduto aqui da 23 de maio. 50 famílias. E eles, porque as ruas ficaram vazias e as pessoas em situação de rua comem das sobras das pessoas que estão nas ruas. Mas as ruas se esvaziaram. Onde comem estes? Onde estão as sobras? Os restaurantes fecharam, as padarias... É verdade. Onde come estes? Aí eu peguei a fala dele, né, na hora, né? Falei assim, entra aqui na live, entra aqui. Eu estava com o Facebook, os 3 perfis, o Instagram, o YouTube e tal. Peguei, vem cá, trouxe ele na live. Fala isso aqui para o pessoal que está orando aqui. Aí eu falei, pessoal, 50 cestas básicas nós precisamos. 2 dias. As 50 cestas básicas estavam chegando lá nos baixos do viaduto. E de lá para cá, isso foi no comecinho de abril. De lá para cá, eu não estou contando. O que eu estou chamando de amor em movimento. É maravilhoso. O amor ganhou movimento e foi em direção ao outro. Ponto. Na nossa comunidade, Brega, na comunidade. A gente está em parceria lá na Sim, Cena, caramba, desde os primeiros dias. Pô. Na nossa comunidade, a gente está com um lema desde que começou a pandemia. O lema é que ninguém entre nós vai passar necessidade e ninguém entre nós vai ficar para trás. E a gente tem vivido um momento muito, muito lindo, porque a gente tem visto, com todas as imperfeições, com todos os paradoxos, as contradições, enfim. Humanos como somos. Entendeu? A gente tem visto, sabe? A gente tem visto quem não tem quase nada partilhando. Os macedônios. A gente tem os macedônios. Visto, cara, a gente tem visto os olhares mudarem, as preocupações mudarem, sabe? As atenções mudarem, o foco mudar, as prioridades mudarem. E isso tem sido, de fato... Eu ouvi uma coisa, Carlos, assim, alguém mandou um recado assim, Brega, eu tenho R$7. Eu posso ajudar com R$7? Mano. Acreditável. Mano, então assim, essa igreja, amigo, essa igreja, Deus está sorrindo com essa igreja. É isso. Essa igreja que não é farol, é luz, lamparina, luz suficiente. Não é refletor que cega.
A gente não precisa ser luz que cega, a gente tem que ser lamparina que clareia o caminho, só isso. E sal que desaparece. Desaparece. Cadê? Onde foi? Quem são? Ah, já foram. Uns meninos aí passaram. Os meninos aí. Deixaram aqui uns kits com álcool gel, com isso, mas já foram. Mas, e o nome? Não sei. De que lugar? Sei não. Sei, não falo. Quem são estes que estão alvoroçando? Quem são? Lembra disso lá no texto do Atos? Quem são os que têm transtornado o mundo? Assim, cara, essa igreja é a minha igreja. Deixa eu passar, fazer uma última provocação antes da gente passar para o pinga-fogo. Vixe, eu tenho medo de ser negócio do pinga-fogo. Eu tenho uns aí que eu desligo, eu não assisto, não. Não medo, não. Tá doido? Ó, meu irmão aqui também já. Eu falei para lá, ó. Meu irmão já acendeu um foguinho aqui, ó, Ronaldo. Aí, meu Deus do céu, meu Deus. Eu falei para lá, eu falei, bem, eu vou pedir pro Júnior tirar o negócio do pinga-fogo, não quero passar naquele negócio. Mas deixa eu te dar uma provocada boa. Vai. Eu acho que a pergunta que eu mais ouvi nesses dias, de pandemia, de angústia, de perplexidade, de perda, não foi perda de controle da vida, mas perda a tomada de consciência da sensação de que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Né? A consciência disso se manifestou de forma muito intensa. Mas a pergunta que eu mais ouvi e que eu quero repassar para você foi: se Deus é bom, por que o mal existe? Olha, aí nós precisaríamos chamar os universitários, né, para nos ajudar nessa. Bom, na verdade, assim, né, nós teríamos que voltar no princípio, né? Não foi ele, obviamente, que criou o mal, não é? Mas o mal é o resultado da nossa rebeldia instalada, né, no nosso DNA, no processo daquele momento crítico, crucial, né, lá registrado em Gênesis 3, né, quando a liberdade que nos foi dada foi negociada. Né? E aí você imprime um DNA, no DNA perfeito que tínhamos, né? Você imprime um item fora do compasso. E dali você tem toda a maldade que ganha no sistema do mundo potencialidades absurdas e que potencializa o mal que há em nós mesmos. E aí lembro-me do nosso querido e saudoso professor, Dr. Russell Shedd, quando ele nos ensinava a orar contra o mundo, a carne e o diabo. Ele diz, esses são nossos piores inimigos. O mundo cosmos, não. O mundo criação, não. O mundo sistema, que em si é desumano, e tudo que é desumano inevitavelmente provoca violência e morte. Inevitavelmente. Né? Então, ele diz, o mundo, nesse sentido de sistema, a carne do mal que nos habita, que o Paulo diz bem, o que quero é o que eu não faço, o que não quero é o que faço, e é isso que é a luta, e o mal personificado, que sopra o tempo todo, sopra. Como não tem acesso, não é? Como não tem acesso, insinua. E essas combinações, quando não estão neutralizadas pelo bem que há em nós também e pelo Espírito de Deus que há em nós também, nós podemos ser verdadeiras bombas atômicas no mundo, que é o que acontece com muitos. Então, eu não respondi a sua pergunta porque eu não lembro de alguém que tenha respondido essa pergunta. Ela é só uma provocação. No universo.
ela tem teses e teses e teses e debates e debates e debates, não de hoje, nem desse ano, mas ao longo dos séculos. Do universo, do universo. Mas a lembrança do Dr. Chad foi maravilhosa, é isso, verdade. Isso, eu Consegue nunca mais, sintetizar. nunca esqueço, nunca esqueço. Deixa eu dar um beijo aqui num pastor querido, pastor Valmir Ventura, que está aqui com a gente, pastor da nossa comunidade, lá na Zona Norte. Ô, Valmirzão, bom você estar aqui, viu? Um beijão para você. Vários irmãos católicos aqui. Quero dizer que vocês são mais do que bem-vindos, mas mais do que bem-vindos. Irmãos queridos, irmãos que bom queridos. Que vocês estão aqui. Que bom que Meu vocês estão Deus. aqui. Meu Deus, bom, como tenho aprendido com eles. Eu também, a mesma coisa. Mas agora chegou a hora boa. Galera já acendendo foguinho. Acende mais foguinho aí, gente. Mais foguinho. Acende mais foguinho que tá meio fria a coisa ainda. Ó, eu fiz uma colinha, viu? Eu fiz uma colinha, tô pensando. Ó, o Michael Harder, a galera já entrou no clima aqui. Tá brincando. Carlos B, Carlos B. Oh, meu Deus. Oh, fala, ó. Irmãos, em vez de botar fogo, orem por mim. Tá pensando o quê? Estou numa fria aqui. Olha o Lito perguntando, falando para eu perguntar se o Lito deu muito trabalho para você. Ô, Dinéia, querido, um beijo. Viu? O Lito me levou a orar muito. A jornada de oração, na verdade, começou por causa do Lito. Bom, bora lá, gente. Vamos pro Pinga Fogo. O pessoal acendeu foguinho de verdade, viu? Meu Deus. De verdade. Olha só, olha a tela como tá. Esse pessoal não é do bem, Carlão. Não é do bem. Bora lá, bora lá. Bora lá. Pastor é? Cuidador. Melhor. Ser pastor é? Cuidar de gente. Cuidar de gente. Fé é? Fé é uma alavanca que nos impulsiona para o desconhecido. Amor é? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Aí o Lins da Rede tá arrematando. Amar é? Amar é a experiência mais saborosa e inédita diariamente. Não é o mesmo sabor nunca. Quem ama experimenta sabores diários, perfumes diários. Quem ama vive ineditismos diariamente. Perdão. Perdão é? Perdão é permitir que o outro reinicie a história na sua história. Quantas vezes? Todas. Uau. John Stott ou Eugene Peterson? Vai começar essa encrenca. Você falou que viu os 80 anos do Stott. Eu ouvi Stott aqui em São Paulo em 89, na Igreja Batista da Liberdade e na USP. E ele falou do que o homem precisaria na virada do milênio. Profeta. Ele diz assim, o homem vai precisar de comunidade e significado. Uau. Em 89, velhinho. Mas eu fico com o Eugene Peterson, que me colocou os pés no chão no primeiro livro traduzido que chegou no Brasil, Pastores Segundo o Coração de Deus. Maravilhoso. Quando, na introdução, ele diz assim, pastores, voltem aos seus postos. Eu roubei essa frase do Eugene, apliquei a minha vida e a vida dos meus amigos queridos, que eu amo, quando eu percebo que eles estão indo para o balcão dos negócios. Pastores, voltem aos seus postos. Abandonem o gerenciamento de negócios religiosos. Vocês não são gerentes de negócios religiosos. Vocês são cuidadores de gente.
Cara, isso para mim... Esse livro é maravilhoso. Falei dele a semana retrasada para minha mãe. Ah, Mãe, você tem que ler e rever ele e voltar. Ele interrompeu o nosso processo com o George Barna, né? Quando entrou com o marketing na igreja e a gente quase embarcou naquilo. E aí, quando o Eudine chega com esse livro, quando eu li isso, na introdução, disse a mim, aqui, né, para ler meus livros, né? Eu falei assim, não preciso lê-lo inteiro, mas li. Porque eu falei assim... Já era suficiente. Eu preciso voltar ao meu lugar. Esse é o meu lugar. E eu lembrei-me da minha divisa, né, como pastor, que sempre foi a conversa íntima entre Jesus e Pedro na praia. E a pergunta foi, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. O pastoreio é uma questão de amor, só. Resolva essa questão que você vai ser um bom pastor. O pessoal pedindo de novo o nome do livro para você. Pastores segundo o Coração de Deus. É o primeiro traduzido de Eudine Peterson no Brasil. Depois veio uma série de outros, todos maravilhosos, até aquele vídeo maravilhoso com o Bono Vox em casa. Maravilhoso, maravilhoso. Aquilo é para ver 1000 vezes, né? Sem contar a Bíblia, a mensagem, né? Que para mim, cara, olha, eu vou falar para você. Né? Na pandemia aqui é a nossa devocional. Igual para mim. E lembrando que quem legendou aquele vídeo foi nosso querido Jorge Camargo, né? Então, é verdade. É uma legenda de primeiríssima. Que eu preciso trazê-lo aqui, viu, Carlos? Preciso falar com o Jorge, quero ver se eu trago semana que vem. Traga com o violão que você vai ser coisa boa. Certeza. C.S. Lewis ou Brennan Manning? Brennan Manning. Adoro C.S. Lewis, né? Assim, vi você falando com a professora ontem, concordo com ela, com você, quando disseram do cristianismo puro e simples. Meu Deus, quer seguir Jesus? Não deixe de passar por cristianismo puro e simples. Não deixe. Né? Mas o Brennan Manning imprimiu na minha vida uma graça, num tempo que eu precisava mergulhar na graça e para nunca mais voltar desse mergulho, né? E o Brennan é um mergulho na graça de Deus para nunca mais voltar. Ele mergulhou e não voltou mais. Não voltou mais. Boa. Então, Brennan, o Evangelho Maltrapilho me pôs de 4, né? E tipo, não sei o que eu vou fazer daqui por diante. Né? E dou graças a Deus que Deus me preservou vivo e eu venho tentado nas minhas idas e vindas, e como ele, né? Nas quedas e nas crises de abstinência e tendo que ser recolhido na sarjeta e levado para dentro de novo, mas eu experimentei com ele e aquele vídeo que eu recomendo e vejo constantemente quando ele fala sobre qual é a pergunta que Jesus vai fazer para a gente, né? Que eu concordo plenamente. Que Jesus vai perguntar assim, né? Vocês não acreditavam que eu os amava tanto. E nós vamos ter que dizer, não, Senhor, não. Nós chegamos aqui por um favor seu, porque nós nunca acreditamos. Cara, isso para mim... Boa. Brennan Manning. Brennan Manning. Amo Brennan Manning. Espiritual sem o social é? Não é. Não é. Ou encarna, né? Ou ganha essa visibilidade nos pés, nas mãos, nos olhos, no ouvido, nas expressões, nas sensibilidades, ou não é. É fantasma, como dizia lá Leonardo, né? Corpo sem alma é fantasma, né? E alma sem corpo é defunto. Então, assim, não é. Não é. Um bom café
com uma boa conversa ou com uma boa pregação? Um bom café e uma boa conversa. Nenhuma pregação. Balcão de padaria é púlpito. Balcão de padaria é púlpito e café e pãozinho com manteiga é a ceia do Senhor. Pronto. Vamos bagunçar um pouco aqui. Me conta uma coisa. Você é brega só no nome ou gosta de coisa brega também? Pô, o único brega que eu gosto é o Roberto Carlos, entendeu? Porque ele é o cara da minha trilha sonora com a Lau, entendeu? Fora isso, não. Fora isso, não. Eu sou Beatlemaníaco. Olha aqui, ó. Ó o meu altar aqui, ó. Olha só. Eu gosto, eu tenho algumas... Gosto muito de MPB e de rock and roll, mas gosto muito do Roberto e coisas similares, né? Bom, já que você falou do Roberto, fala do amor. Você já cantou para lá o Como é Grande Meu Amor por Você? Como é grande o meu amor por você. Você costuma cantar para ela ainda? Aos 50, quando ela completou 50 anos, eu cantei para ela numa festa. Ela está aqui ouvindo, ela pode testemunhar isso. E meu filho tocando, ele ajudou tocando. Um bom prato de arroz, feijão, bife e batata frita, ou como bom descendente de italiano, prefere uma bela de uma massa? Olha, a massa no almoço e o arroz com feijão na janta. Não passo sem os dois. Chico Buarque ou Djavan? Chico Buarque, o melhor de todos os compositores brasileiros. Amo Djavan, né? Amo Djavan, mas também. O Chico, como compositor, concordo, sem chance. A dupla Ana Vitória ou o bom e velho som da Rita Lee? Caramba, velho. A Rita é maravilhosa, mas eu comecei a ouvir essas meninas, adorei. Elas mandam muito bem, né? Manda muito bem. E a produtora delas nos deu uma noite com roupa nova aqui no América. Aí fiquei apaixonado por elas. Olha só, a galera já falando aqui, o André falando o seguinte, que a surpresa de hoje vai ser o Brega cantando Roberto Carlos. Não, eu já passei dessa fase. Ó, o Alexandre te perguntando, Milton Nascimento ou Renato Teixeira? Pô, cara... eu acho que... Caramba, eu acho que pela história, pela longevidade, pela brasilidade, assim, pela profundidade... Milton Nascimento, conquanto o Renato me encanta. Quando eu soube como ele fez Ando Devagar, né? Levando em frente, né? Seguindo em frente, eu fiquei apaixonado, assim, mas o Milton acho que é insuperável. Você acha que sou eu que te provoco aqui no Pinga Fogo? A Cleus Cave já colocando aqui uma hashtag Cantabrega. Fala pra mim, cara. Não, e a Lau te mandando um coraçãozinho. E tal, eu vou orar por esse pessoal, eu vou orar por essa turma, hein? Vou orar por essa turma. O Bruno tá te fazendo a seguinte pergunta: o que faz o Brega chorar? O choro de um ser humano. Qualquer ser humano que chora me leva ao pranto, me leva ao choro. O Alan Brizotti, Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Lins na rede. Inclusive, quando me perguntam quais são os discípulos de Jesus, eu tenho na mente, claro, John, Paul, Ringo e George. E tinha os outros lá, Bartolomeu, Pedro, pessoal. Olha, uma das minhas maiores emoções da vida
Foi no dia 27 de maio que eu estava completando 40 anos de casamento com a Lau, né? Na verdade, no dia 28, eu entrando no Cavern Club em Liverpool. Uau! 2018. Ah, eu 28, me lembro disso, cara. Eu me lembro 28 de disso. maio. Eu me lembro de você partilhando isso. Eu lembro disso. Uma das maiores emoções da minha vida. Sensacional. É. Ó, o Fernando. Pelé ou Maradona? Pelé. Deixa eu ver aqui mais. A galera tá falando pra você cantar, tá todo mundo, mas a Lau tá te defendendo. Não, Mandando a não. galera parar porque ela tá falando que você só canta pra ela e ponto final, acabou. Ó, se ela está me defendendo, ela sabe o que faz. Acreditem. O Camilo Borges. Enxergar ou ter visão? Ter visão. Tô Ter girando visão, aqui. viu? Ter visão, você pode ter visão com o ouvido, você pode ter visão com as mãos, com os pés, você pode ter visão de vários modos. Enxergar é só com os olhos. Boa. Solidariedade ou empatia? Solidariedade, que eu acho que a solidariedade, no meu modo de entender, imprime movimento, imprime passos em direção a. Né? A empatia, a mim, me parece que é uma coisa gostosa, boa, mas ela às vezes pode ficar só aqui, ó. E a solidariedade não, ela te alavanca, ela te empurra em direção ao outro. O João Souza, assim como o Liz da Rede, eu vi algumas outras pessoas fazendo a mesma pergunta. Caio Fábio é? Caio Fábio é um gênio, meu mentor, meu amigo, meu parceiro, é um homem admirável. Há 35 anos que ouço Caio. Mudou minha vida quando eu ouvi pela primeira vez, mudou meu ministério pastoral e continua extravagantemente me abençoando todo dia. O André, amizade é? Amizade é pão na chapa com café. Meu Deus, amizade. Amizade é um culto. Amizade é uma celebração. Amizade é um tesouro. Eu sou, você sabe, eu sou bilionário. Você sabe, sou bilionário. Bilionário. Eu tenho amigos mais chegados que irmãos. Meu Deus, não sei o que seria sem amigos. A Lau é minha amiga. Eu casei com uma amiga. Nós éramos amigos antes de nos casarmos. O Jefferson Alves, provocação. Olha lá, galera tocando fogo. Meu Deus. Silas Malafaia ou Macedo? Eu não conheço esses senhores. Falei, vocês querem pegar o brega? Tolinhos, tolinhos. Não sei de quem estão falando. Resiliência ou resistência? Resiliência. Por quê? Porque é um processo que eu vivi, não é? Não apenas de resistir situações, momentos, mas me reinventar, fazer de novo, me superar, insistir, né? E sair melhor, eu acho. Sair melhor. Então, resiliência para mim. A mais, tive a honra de ser citado na tese de doutorado do meu amigo George Barbosa, que é hoje citação biográfica em resiliência no mundo todo. Pô. Talvez Eu um dos sabia desse maiores. detalhe de Jorge. Aliás, precisava trazer ele aqui, viu, velho? George Outra lembrança importante que você me deu. é referência biográfica em resiliência no mundo todo. Estava presente na defesa da tese dele, na PUC. Resiliência.
Amor ao próximo ou amor próximo? Amor. Amor. Boa. Amor. Já que a gente falou em amor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas felizes o que o colocam a seu serviço. Os que têm e o colocam ao seu serviço. E nunca se deixam escravizar por ele. Boa. Vitor Hugo, né? Em algum momento tem que dizer quem manda, né? Dinheiro é bom você mandar nele, né? Boa. A Eloíra aqui, que tinha mandado um beijo pra gente. A Eloíra tá aqui, tá te perguntando, Querido. ser pai ou ser avô? Caramba, velho! São dois sabores maravilhosos, diferentes, né? Mas eu estou vivendo uma potencialização com o Arthur de amor, um sabor do amor que eu desconhecia. E a pandemia roubou-me meses do Arthur. E eu chorei muito, muito, muito por isso. Meses irrecuperáveis. Mas a cada sorriso dele, como hoje, Felipe e a Maitê estão completando 8 anos de casamento hoje. E eles mandaram uma foto, né, com o sorriso do Arthur. O sorriso do Arthur é um sabor de amor que eu estou desfrutando. Eu não saberia dizer como é ainda. O Carlos Augusto. Ter esperança é? Ter esperança é aquela coisa da utopia, né? É você continuar acreditando, porque ela faz você dar o passo seguinte. Né? Você dá o passo seguinte, não enxergou nada, mas dá o outro. Né? A esperança é isso, ela faz a gente dar um passo seguinte. Brega, se a igreja não existisse na pandemia, as pessoas sentiriam a falta de? Nós estamos falando dessa igreja invisível, né? Nós estamos falando dessa igreja anônima, né? Fora do palco, fora das luzes, fora do mercado, né? O mundo sentiria falta de lubrificação, de óleo, de unção, no melhor sentido da palavra. Do óleo que desceu sobre a cabeça de Arão, como orvalho que desce do Hermon, que desaparece, mas deixa o seu perfume, sua umidez. O mundo sentiria falta disto. Mas ela está aí, fazendo isto. Ela é o orvalho do Hermon, enchendo o Jordão, de modo que todos se alimentam. Salmo 133. Qual a maior fome do mundo? Se Jesus disse que nós tínhamos que ter fome de justiça e sede de justiça, justiça. Porque é a partir da justiça que a gente terá paz, e é a partir da paz que nós vamos nos embrenhar nos sabores todos que a vida propõe. Se você tiver que escolher apenas uma bem-aventurança do famoso Sermão de Jesus, qual você escolheria? Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Eita. E essa é contextualizada, hein? Que eles estão fazendo falta, hein? Muito, muito, muito. Brega, as 5 finais que são a assinatura da live. Ô, Jesus! Ô, Deus! Se você pudesse escolher
um personagem bíblico, qual deles você escolheria para ser? Barnabé. Por quê? Porque ele amava servir as pessoas, escorar as pessoas, falar bem das pessoas, defender as pessoas. Estão vendo esse Paulo aqui, esse Saulo aqui? Ele é convertido, gente. Calma, ele vai dar muito fruto. Barnabé. José das Consolações. José das Consolações. E lembrou a música agora, né? Era o seu nome. Jorge Heder. Barnabé, natural de Chipre. Ei, coisa boa. Tempos tão, enfim, tempos tão especiais da igreja. Tempos tão especiais. O Heder está cantando essa lá junto com o Barnabé no céu. Imagina o que vai ser o dia que a gente encontrar eles lá, hein? Meu Deus. Imagina o que vai ser. O Heder vai estar com 1 milhão de canções prontas. Se você... Eu falei do... Vou inverter um pouco agora. Eu falei daquele que você escolheria ser. E quem você jamais queria ser ou queria ter sido? Aquele faraó que teve que liberar o povo pelas mãos de Moisés e teve que sepultar o seu primogênito. Pesado. Não queria ser ele, não. Não quero sepultar um filho nunca. Pesado. Uma cena bíblica que você queria ter visto ou ter participado? O olhar de Jesus para Pedro na casa de Caifás, depois de Pedro tê-lo negado. Queria ver aquele olhar. Por quê, Brian? Porque acho que foi um olhar de tanto amor que constrangeu Pedro para o resto da vida dele. Ele nunca mais esqueceu aquele olhar. Quando ele diz lá, o que eu tenho eu dou para aquele mendigo, o que ele tinha o olhar de Jesus. Vou inverter de novo. Uma cena bíblica que você jamais queria ter visto e jamais queria ter participado. Nos 2 momentos em que houve um decreto para matar crianças. Quando Moisés nasceu e quando Jesus nasceu. Matar crianças. Não dá. Nem pensa, nunca, nunca. Não quero nem ver. Nem gosto de ler na Bíblia isso. Última da noite. Pandemia você viu? Você passou, eu falei, ia passar, puseram fogo pra caramba, puseram um monte de tochinha, esquentou até minha tela, mas ó, pá, pum, pá. Pandemia para mim é um alerta, para que reconheçamos nossa impotência, nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. E um aviso, não é a última, vai acontecer de novo. Daqui por diante, a humanidade terá que lidar com esse tipo de guerra. É isso que é essa pandemia. E para arrematar assim, tipo, não tem nada de bom nessa pandemia. Nada. Nada. É um alerta para o que não é bom. E aí viriam discursos tipo, cuidemos desse planeta. Porque nós esperávamos um tsunami, 10 tsunamis. E veio do micromundo, do invisível mundo, e parou o mundo, e matou gente. E a gente não vai se recuperar no que nós perdemos enquanto humanidade. É muita gente. É muita gente. Então, assim, é hora de
Você está em causas, eu estou, nós estamos em causas. Nós precisamos salvar o planeta. Nossa casa, como diz o Leonardo Boff, a nossa casa. Somos vizinhos todos. Nada se joga fora, né? Tudo está dentro. Então, aqui. Ah, tomara. Tomara. Amém. É assim que vejo. Ai, que pena que acabou. Não queria que acabasse. Eu, Pô, por mim, graças a ficava Deus. aqui, ó. Pô, graças a Deus, meu. Eu ficava aqui, ó. Eu fiz, olha, eu fiz uma cola aqui, você não perguntou nada da minha cola. Ó, o pessoal, o Mariano agradecendo aqui, agradecendo a mim e a você por nos proporcionar esse momento. Deus abençoe vocês. Imagina. Nós aqui estamos sendo abençoados aqui com vocês todos. Uma honra, uma honra. O Alan Brizotti, queridíssimo, falando que live edificante. O Lino, cara, o Lino tá aqui quase toda noite falando, ó, melhor live da temporada. Olha só que incrível. E por aí vai. Renovar nosso mundo. O pessoal tá falando que pena mesmo. Generosidade, gente generosa, gente generosa. Obrigado, gente. Uma alegria. Uma alegria tê-los aqui. Já é tarde, né? Tarde pra caramba. Já é tarde. Escuta, acabou, mas nunca acaba do mesmo jeito. Surpreende a gente, vai. Vou surpreender. Faz o que você achar por bem, fala o que você achar que tem que falar. Enfim. Tá vendo aí? Não, não. Eu até tirei os comentários para poder ver melhor. Ah, agora tô vendo. Vai sair um cafezinho aí, é? É claro, né, meu amigo? Olha lá. Para arrematar, não é minha essa frase, mas eu adotei para mim. Essa frase é do Fernando Oliveira, meu amigo e irmão de 3 décadas, né? A quem eu amo profundamente também. Opa, e ele te ama também. Prefiro um expresso do que um congresso. Brega, querido, muito obrigado pela noite incrível. Obrigado eu, amigo. Cara, obrigado pela inspiração, por esse coração generoso, esse coração que transpira amor, que acolhe, que abençoa. Obrigado pelas palavras tão enriquecedoras, inspiradoras. Mas mais do que tudo, viu, Brega? Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua existência. Obrigado por ser quem você é. Você não tem ideia do tanto que já me fez bem e do tanto que segue me fazendo bem. Eu não tenho uma vez que eu não esteja perto de você que eu não saia profundamente tocado pelo amor de Jesus, nem profundamente abençoado por Deus, cara. Não tem uma vez. Você é um amigo muito, muito, muito especial. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo todo. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado eu, amigo. Você é generoso e eu insisto, dar o meu beijo no seu pai, porque se tenho alguma coisa em mim de bom, ele é um dos que contribuiu. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu o ouvi lá no CPP. Olha isso. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. E o amor dele, expresso também na vida e nas palavras, marcou a minha vida definitivamente. Então, ele é um dos responsáveis por aquilo que eu sou, junto com alguns outros que Deus usou para me aparelhar, me esculpir, né? Me adestrar. Né? Então, sou grato por você e essa sua generosidade certamente tem a ver com esse DNA da família.
Dá um beijo no Ronaldo, que eu amo muito. Eu não tenho... Oh, ele está aqui, eu está sei. acompanhando. Pô, Ronaldo, eu tenho uma admiração. Outro dia eu mandei um recado para ele, eu falei, cara, todo dia, 10 horas, todo dia. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta? E eu não tenho amizade, nem intimidade, nem com a sua irmã, nem com a sua mãe, mas manda um beijo à sua família toda. Dá um beijo na Patrícia, Obrigado, nas meninas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Digo mesmo, vocês também sempre nos fazem bem, de graça. Obrigado. De graça. Obrigado. Beijo para você, beijo para a Lau. Beijos no Arthur, aos montes, no Felipe, enfim, em todo mundo. Cara, obrigado Brega. Obrigado de coração mesmo. Pessoal, vocês que gostaram da live, ela fica gravada, ela vai para o meu canal. Lá tem lives que têm sido feitas ao longo de todo esse período aqui da pandemia, da quarentena. Eu vou poder colocar no meu canal também? Vou poder colocar nas minhas mídias também? Lógico, mando para você amanhã. Aliás, você podia falar do seu canal. Qual que é o seu canal? youtube.com Carlos Bregantin. Ótimo. Arroba Carlos Bregantin no Instagram, no Twitter, Carlos Bregantin. Colocou Carlos Bregantin nas mídias, eu apareço lá. Já acha. E essa live vai para o canal do Carlos e também vai ficar no meu. Meu canal, queria até convidar você que gosta do trabalho que a gente vem fazendo, para você se inscrever lá no canal. Porque aí tem aquele sininho que você coloca lá. Como a gente atualiza quase que todo dia com novos conteúdos, você acaba sendo avisado e também indica para outros. Enfim, a ideia é produzir, semear e espalhar bons conteúdos com bons valores nesse marzão de conteúdos que são... Espalhem o bem, não compartilhem o mal. Espalhem o bem, o bem. Sejam incansáveis, como diz o Paulo, espalhem o bem. Inundem as mídias do que é bom e do que faz bem. Boa. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Esse é o meu canal. O do Brega é youtube.com/Carlos Bregantin. Super fácil. Como ele disse, espalhem o bem, durmam bem. E amanhã a gente tem um encontro especial aqui às 9h30 da noite. Valeu. Beijo, Brega, para você, para lá. Beijo para todo mundo. Beijo, Júnior. Obrigado, querido. Tchau. Beijo. Tchau.